Como que nós poderíamos encerrar essa relação, estresse e as implicações na saúde do ser humano? Bom dia, doutor Nanal. Bom dia. E para que as pessoas ainda entendam bem, só recapitulando alguma coisa, lembrar que o homem das cavernas, por milhões de anos, sofreu estresse continuadamente, por causa que ele tinha uma sobrevivência muito ruim, né? Ele tinha problema de fome, de frio, não tinha fogo, não tinha casa, não tinha comida. Então, ele vivia 24 horas do dia sob estresse. E todo ato que se repete se eterniza. Então, o que aconteceu? Por milhões de anos, ele tendo essa reação de luta contra a vida, a favor da vida, né? Essa reação passou para os nossos genes. Então, nós temos preparados hoje a mesma reação que o homem das cavernas tinha perante um problema. Então, quando o homem da caverna estava na frente de um bicho, ele desencadeava uma série de fatores que nós hoje desencadeamos do mesmo jeito, porque nós estamos preparados para isso, geneticamente. Lembrando que o homem das cavernas ou corria, ou matava o bicho, ou resolvia o seu problema e ia para a caverna e dormia, e desmanchava esse mecanismo. E hoje a nossa luta é mais virtual, quer dizer, o nosso bicho está em nossa mente e nós vamos dormir com o bicho. E com isso nós não desmanchamos esse mecanismo que está trazendo todas essas complicações que nós vemos falando já há várias entrevistas. E lembrando que todas essas reações não se dão isoladamente. Todas elas é o corpo humano que reage como um todo. Nós já vimos que o corpo humano fica lançando continuadamente açúcar na circulação. Já vimos que pode levar a obesidade, pode levar a uma diabetes e outras, a síndrome metabólica, né? Bom, o que eu queria falar hoje é sobre as doenças cardiovasculares, a arteriosclerose. Nós hoje sabemos quimicamente por que pessoas magras, com exames normais de colesterol, de triglicérides, de açúcar, ele pode desenvolver arteriosclerose, ter placas de gordura na sua circulação. Se a gente voltar a estudar a química do homem das cavernas que passou para nós, a gente vê que para que ele pudesse lutar bem ou fugir bem, ele teria que ter muito sangue. Então, o coração começa a bombar mais vezes por minuto, para poder dar uma maior oferta de sangue, e aumenta a pressão, para que esse sangue corra mais rapidamente. E, caso ele se machuque, para que ele não tenha uma hemorragia, ele torna o sangue dele mais viscoso. E as plaquetas, que é as que fazem o coágulo, ele também aumenta a adesão dessas plaquetas para caso, se ele tiver uma hemorragia, o sangue se coagule mais rápido para que ele não morra disso. Então é um mecanismo perfeito do corpo humano, muito necessário para a vida, porém, lembrar que nos nossos dias nós vamos dormir com o bicho e não desmanchamos esse mecanismo, né? Bom, doutor Reginaldo Lotúmulo, aí para a questão do estresse, nessa relação que o senhor disse, pessoas magras com exames normais e acabam sendo surpreendidas por situações, né, de infarto, etc. e tal, devido ao depósito de gordura nas artérias. Por que isso acontece? Então, como eu venho falando, se a gente não desmancha esse mecanismo do estresse, nós estamos lançando continuadamente o açúcar, a glicose, os hormônios da luta, adrenalina, noradrenalina, e temos o nosso sangue mais viscoso e as plaquetas mais fáceis de se aderir. Aí, por causa do açúcar que está em excesso, o sangue dessa pessoa se torna glicado, quer dizer, ele fica, vamos dizer, melado, como se caísse açúcar em cima de uma pedra de granito, e você encostando a mão,
você fica a uma sensação de que ele gruda. E as mulheres que cozinham sabem muito bem que se a gente associar o açúcar com uma proteína e esquentar, vira um caramelo. Então, por exemplo, quando o colesterol vai ser transportado, nós já vimos que ele necessita de uma proteína para ser levado. Então, o LDL é uma proteína que leva o colesterol, por isso ele é chamado de ruim, e o HDL é uma proteína que traz o colesterol de volta para o fígado para que ele esteja metabolizado. Então, essa proteína, quando o sangue está glicado, é a mesma coisa da gente cozinhar a proteína, desta proteína, com o açúcar do sangue. Então, o que vai acontecer com o sangue? Ele vira um caramelo. Não um caramelo forte, mas vira esta reação química e fica um caramelo e fica aderente. Então, veja, um sangue caramelizado, vamos entre aspas, e muito mais fácil de se aderir, uma frequência cardíaca mais elevada, uma pressão mais elevada, vai bombear esse sangue com muito mais força. E esse sangue vai bater nos pequenos vasinhos, onde ele se bifurca, e vai promover uma irritação nessa bifurcação, onde o vaso se divide em dois. Essa irritação traz reações químicas do organismo, e este sangue, que é muito fácil de grudar, começa a grudar nessas regiões. E aí é só uma questão de tempo. À medida que o sangue vai batendo, vai encostando e vai formando a placa de gordura. E a pessoa, às vezes, tem o colesterol normal, triglicérides normal, o açúcar até normal, porém, 24 horas do dia, esta vai promover uma arteriosclerose, fazendo uma placa de ateroma chamada, e vai trazer todas as suas consequências. Então, o doutor Reginaldo Lotúmulo falou hoje a respeito da relação estresse, doenças cardiovasculares, arteriosclerose, tudo em decorrência do estresse, praticamente 24 horas por dia acompanhando o homem moderno, né, doutor Nanau? A gente vai passar para outros temas, claro, nas próximas semanas, mas eu queria fechar aí, já que o senhor falou do estresse hoje novamente, porque um ouvinte comentou o seguinte comigo: Ivo, mas o doutor Nanau fala tanto do homem das cavernas, mas o ser humano vivia tão pouco naquela época, né? A idade era, a média de idade de tempo de vida era tão baixa, e hoje o ser humano vive mais graças às adaptações que aconteceram, à modernidade, aos recursos. Por que ele fala tanto do homem das cavernas? O senhor não está querendo dizer que o homem das cavernas é um modelo de vida, e sim que pelo tempo, né, que nós vivemos a humanidade passou daquela maneira, é que foi criado um código genético, é mais ou menos isso? Exatamente. Milhões de anos de repetição desse sistema de defesa, nós geneticamente estamos preparados para isso. Então você veja, essa reação química de noite fazendo isso, vai dar essas alterações. E terminando um pouco, e já respondendo a pergunta, hoje já se sabe por que, então, maratonistas, no meio da maratona, morrem de infarto. E você vai fazer o exame de autópsia neles, você vê placas de gordura em maratonistas. Colesterol normal, triglicérides normal. O que acontece com esse tipo de atleta? São atletas que fazem treinos sem uma orientação adequada de um técnico, não suplementam o que falta e entram numa frequência cardíaca muito alta, além do seu permitido. Hoje já se sabe clinicamente que quando você treina acima do seu permitido, o seu corpo entra num estresse, como se fosse um estresse de luta. Então você desencadeia esse mecanismo de estresse e vai fazer todas essas alterações que nós falamos. Para responder a pergunta da ouvinte, o problema é que naquela época havia muita infecção, não tinha saneamento básico, não tinha antibiótico, não tinha um monte de coisas. Não é só o homem da caverna que vivia pouco. Na idade romana, os mais velhos morriam aos 35, 40 anos. Eram considerados idosos naquela época. Então era um problema de saúde pública, saneamento básico, infecção, uma série de coisas que hoje nós temos que nos ajuda numa sobrevida.
E hoje nós temos sobrevida maior devido a antibióticos, a cirurgias, só que nós não somos mais saudáveis. Nós estamos demorando mais para morrer, mas às custas de muito sacrifício. Então a pessoa hoje, a longevidade dela não está ligada à saúde, está ligada às custas de medicamento e cirurgias, técnicas de operação, entende? Ele não está saudável, não está mais saudável. E isso, a finalidade minha desse estudo é procurar tornar o homem com uma longevidade, mas uma longevidade saudável.